Boa noite, pessoal. Já já vamos começar a nossa live. Boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos dar só mais aí, são 19h32. Nós temos 1 hora, 60 minutos de live e em seguida o vídeo se encerra automaticamente. Então vamos aproveitar bastante. A Letícia está arranjando a conexão e em minutos nós vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto que a gente abordou até agora em algumas ocasiões, mas hoje a gente vai chamar mais atenção. São aspectos nutricionais, são aspectos de suma importância para a gente falar do paciente com Covid, tanto daquele adoecido, quanto manter bem a sua saúde. A Letícia vai falar um pouco aí para a gente. Eu vou moderar essa, essa sessão. Bastante gente aqui entrando, muita gente conhecida, muito rosto conhecido, muito rosto amigo. Isso é sempre muito bom. Ótimo, Letícia. Bastante gente prestigiando aí, entrando na sua live. Que bom, boa noite, gente. Então, são Tudo bem? 19h33, às 19h35, pontualmente, a gente começa. Não tem tempo, só entrar. Minha posição. Acerta bem a posição. Isso, Letícia se maquiou, passou perfume. não é? Caramba. Próxima vez eu vou me maquiar também, passar um perfume. Que bom, que legal. Acho que tá tudo certinho já. Letícia, você ouve bem meu áudio? Ouço bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Joia. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que quem não tiver a oportunidade de estar junto com a gente, logo após essa sessão única em forma de palestra aí da Letícia, a gente vai fazer bem interativo para tentar fazer com que todo mundo aproveite e curta. Essa palestra ela fica disponível no canal do hospital no YouTube e também depois dessa 1 hora que a gente tem de roteiro, a Letícia fica à disposição e eu também, ou no hospital ou nos próprios canais aí que a gente vai divulgar para qualquer dúvida e qualquer orientação. Hoje o título da noite é Covid-19, como a nutrição pode ajudar na recuperação. Eu vou me permitir adaptar um pouco isso aqui, né? Não é só na recuperação, é na prevenção, é no dia a dia, é na prevenção de qualquer outra doença, porque nutrição é saúde. A gente fica se perguntando qual é o remédio que a gente toma para prevenir, qual é o remédio que a gente toma para tratar, né? É natural a gente buscar uma solução única, uma pílula salvadora, mas nada disso adianta se a gente não fizer o nosso dever de casa
e é também um pouco sobre isso que a Letícia vai falar para a gente, sobre qualidade nutricional. Isso aí. Letícia, que é a coordenadora da nutrição do Complexo Hospitalar de Niterói, ela dá o suporte e gerencia o serviço lá para a gente. Ela é nutricionista responsável técnica, ela fez especialização em nutrição humana e saúde, e ela também tem especialização em nutrição clínica, além de um MBA executivo em saúde, e fora as horas de voo aí, todo o know-how técnico ela vai dividir hoje com a gente. Com a palavra, Letícia. Então, boa noite, né? Boa noite, doutor Felipe, boa noite a todos. Quando a gente resolveu fazer uma live para a gente falar um pouquinho da nutrição em tempos de pandemia, nutrição em tempos de Covid, a gente vem percebendo assim, é uma doença nova, é uma doença que todos os dias surge uma novidade, e até mesmo o perfil de pacientes ele vem mudando. Se a gente for pegar aí, vamos colocar talvez de uma forma um pouquinho mais localizada aqui no Rio de Janeiro, aí há 2 meses, 1 mês e meio atrás, a gente tinha um perfil de muitos pacientes internados, né? A gente escutava muito a respeito da internação do paciente, a gente vivenciou muito isso no CHN, e o que a gente está percebendo agora é uma mudança nesse perfil, digamos assim, felizmente, com relação a essa questão da morbidade da doença. A gente tem visto, na verdade, que a nossa taxa de infecção aqui no Rio, ela tem se mantido constante, em alguns locais do Brasil ela tem oscilado, mas a gente tem percebido um perfil de paciente cada vez mais domiciliar, né? E assim, todas as vezes que a gente fala da nutrição no Covid, normalmente vem à cabeça das pessoas o paciente crítico, o paciente na terapia intensiva, né? A gente já pensa em terapia nutricional enteral. E, na verdade, a nossa intenção hoje nesse bate-papo é a gente falar um pouquinho desse paciente de Covid que está hoje ficando em casa. E aí é que vem as dúvidas, né? Porque enquanto ele está sob uma assistência hospitalar, enquanto ele está ali sob os cuidados de uma equipe de saúde, ele tem todo o suporte da equipe médica, da equipe de enfermagem, da equipe de fisioterapia, da equipe de fonoaudiologia, psicologia, nutrição. Mas e aí? E quando esse paciente está em casa? Né? O que ele faz, como é que ele se nutre, digamos assim. E aí que a gente vem chamar a atenção para essa questão da nutrição no período do Covid, né? O Covid aí, na verdade, que é um processo inflamatório, né? É uma infecção viral que desencadeia um processo inflamatório agudo, e isso tem um impacto direto no estado nutricional do paciente. Todo o processo inflamatório, ele é um processo catabólico, então durante esse período, né, mesmo quando o paciente ele não está, digamos, tão grave a ponto de ir para um hospital, quando ele está em casa, esse paciente ele vai sendo, digamos assim, consumido, digamos assim, pela doença, né? Esse paciente ele vai perdendo massa magra, esse paciente ele vai desidratando, porque ele está ali com uma doença aguda que está cometendo ele naquele momento. Né? E aí tem essa questão da imunidade, e isso preocupa a gente também, né? A gente tem visto muita coisa, a gente vê muito aí as pessoas falando sobre shots de imunidade, vamos tomar shot de própolis com cúrcuma e limão e dessa forma você previne o Covid, né? Faça uma suplementação pesada de vitamina D e dessa forma você previne o Covid. Então, assim, a gente tem visto muita coisa na internet, a gente tem visto muitos assuntos, daí o motivo da gente resolver bater esse papo com o pessoal aí, para a gente falar um pouquinho desse novo perfil de paciente de Covid, que agora, na verdade, está ficando dentro de casa, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é quando a pessoa fala assim, nossa, e aí, peguei Covid, e agora, o que eu faço? Né? Como que eu vou me alimentar? Como é que vai ser essa história? Como é que eu vou lidar de agora para frente com essa questão, principalmente dentro de casa? Eu não preciso, não vou entrar muito em detalhe aqui com relação à questão do isolamento, que a gente sabe que o paciente domiciliar de Covid, ele tem que fazer o mesmo isolamento que o paciente internado, né? Então, normalmente, esse paciente fica isolado e aí isso tem um impacto grande na alimentação desse paciente.
Esse paciente, nesse momento, ele deixa talvez de ter tanto acesso àquela escolha dos alimentos, né? Ele passa a ter talvez uma alimentação um pouco mais passiva, ele é mais servido, digamos assim, do que ele mesmo escolher os próprios alimentos. A gente tem ali toda uma questão psicológica, né? Que o paciente ele está isolado de todo mundo, ele não vê ali as pessoas. Então, nesse aspecto aí, normalmente existe ali uma falta de apetite, existe uma redução ali da vontade de ingerir os alimentos, né? Essa Fora a questão questão do gosto, né? sim, Que a temos a anosmia questão. provocando o decréscimo da qualidade do paladar, né? Exatamente. Temos essa questão psicológica, temos a questão social, que é a questão do isolamento, mas temos também essas questões também que são inerentes à questão clínica do paciente. Né, doutor Felipe? Você falou muito bem aí a questão da anosmia, né, que é a falta de olfato, a questão da ageusia, o paciente ele perde o paladar, em alguns casos, né? Isso o Covid, ele vem mostrar pra gente que ele não é uma doença, digamos assim, não existe um padrão único de sintomatologia, né? Nós tivemos casos, por exemplo, de pacientes que tiveram alteração de paladar, mas a exacerbação do paladar. O paciente ficou mais sensível com relação à palatabilidade dos alimentos, mais sensível com relação ao cheiro dos alimentos, então isso aí ficou bem variado. Fora a questão da náusea, a questão da diarreia, que é comum de acontecer também, né? Que a gente tem visto muitos pacientes tendo náusea, tendo diarreia, muitos pacientes vômitos. Então, assim, tudo isso dificulta essa questão da nutrição desse paciente em casa, digamos assim. Então, quando o paciente ele descobre que ele está com Covid, ele já começa o tratamento. E aí, do ponto de vista da nutrição? Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, hidratação. É o primeiro ponto, né? Principalmente a gente está num período de inverno, né? As pessoas nesse período elas costumam sentir menos sede. Esses diazinhos agora tá frio, né? Então a gente bebe menos água. E o próprio catabolismo, o próprio metabolismo, né, do paciente associado ao catabolismo da doença, faz com que a desidratação seja muito comum no Covid também. Então, quando a gente tem essa questão do Covid, é um cálculo bem simples que a pessoa faz. Normalmente, a gente recomenda 40 ml de água por quilograma de peso. Então, se a pessoa pesa, por exemplo, 80 quilos, ela vai multiplicar 80 por 40 ml. Então, a ingestão mínima de água dessa pessoa seria de 3 litros e 200, não só de água, de líquidos como um todo, né? Então, esse é um ponto fundamental, é tomar cuidado com a hidratação. Então, assim, a oferta, por exemplo, de líquidos, a oferta de água, água de coco, tudo aquilo que vai complementar essa quantidade total, esse volume total da recomendação. Então, a primeira dica é essa aí. Um outro aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação à ingestão de proteína, né? Como eu falei, é uma doença muito catabólica. Então, é um outro aspecto que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas que estão saindo da infecção por Covid, elas estão saindo com uma massa muscular muito reduzida, né? A gente tem visto que essas pessoas, elas na verdade, elas estão saindo bem enfraquecidas com relação a questão de massa muscular. E assim, não tem como fazer exercício, não tem como fazer uma estimulação para manutenção dessa massa muscular. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente recomendar aí uma ingestão maior de proteína nesse período, né? Para um paciente que está em casa, a gente recomenda em torno de 1,5 gramas também por quilograma de peso. É lógico, diferente da água, que é fácil de fazer esse cálculo, não é fácil a pessoa que está em casa fazer um cálculo da quantidade de proteína que ela está ingerindo, né? Então, normalmente, o que a gente recomenda? A pessoa intensificar, principalmente, a ingestão de alimentos com proteína de alto valor biológico, que são as proteínas de origem animal. Então, a parte, por exemplo, dá uma intensificada na ingestão de leite, né? Na ingestão de ovos, na ingestão de carnes. Pacientes que são veganos, que não ingerem proteína de origem animal, tem que intensificar realmente as proteínas de alto valor biológico de origem vegetal e muitas vezes fazer a suplementação com o isolado proteico ou o concentrado proteico, o famoso whey protein, né? Dificilmente, por causa dessa questão da redução da palatabilidade, da redução da ingestão de alimentos,
dificilmente a gente consegue, na verdade, ingerir a necessidade nutricional como um todo. Então, é muito comum a necessidade da gente ter que realmente fazer uma complementação aí, normalmente com um concentrado de proteína, um isolado de proteína, que é o que a gente conhece aí como whey protein. Eu vi uma pessoa perguntando aqui, eu estava falando, eu estava lendo, a Silvana, ela falando aqui com a gente, que ela tem se alimentado com alimentos que ajudam a aumentar a imunidade, bebido muito líquido e tomado vitamina C e zinco. Então, eu falei da água, eu falei da proteína. E não menos importante, a gente tem a questão da ingestão de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? No caso aí, a Silvana deu um exemplo bom aí, que é o zinco com a vitamina C. Qual que é a função, na verdade, da vitamina C e do zinco? Os dois, na verdade, eles auxiliam na imunidade, né? Não quer dizer que a pessoa que vai ingerir a vitamina C vai ficar curada, que a pessoa que ingerir zinco vai ficar curada. Mas são dois micronutrientes, na verdade, que estimulam o sistema imunológico, né? A vitamina C ali, ela é antioxidante, além de estimular o sistema imunológico, ela também combate os radicais livres, que são aumentados aí durante o processo inflamatório. Então, a recomendação da ingestão de zinco, selênio, vitamina C, vitaminas do complexo B de uma forma geral, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E. E aí é que vem a questão da gente ter uma alimentação variada, né? Nesse momento, nesse período de pandemia, a gente tem que ter uma alimentação muito rica e colorida e variada, que é dessa forma que a gente consegue ter acesso a esses micronutrientes, né? Eu tenho visto muitas pessoas fazendo muitas dietas restritas, preocupadas principalmente com a questão da obesidade, preocupadas com a questão do ganho de peso. E não é hora, nesse momento, da gente se preocupar com isso, né? A gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que ver essa questão do peso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a restrição. Porque nesse momento não está na hora de fazer restrição de nutrientes. A gente tem que realmente ter uma alimentação variada, justamente para a gente conseguir ingerir essas coenzimas, que são as vitaminas e os minerais, que atuam como coenzimas no nosso organismo e que, na verdade, auxiliam e estimulam, na verdade, o nosso sistema imunológico, né? A Silvana está falando aí com a gente, come carne vermelha e carne branca. Isso mesmo, Silvana. Né? Só que se a sua ingestão alimentar ela começar a reduzir, aí a gente já teria que sugerir para você a utilização de um suplemento, que é o que a gente tem feito, né? No caso, a gente tem feito a nossa orientação de alta, né? Quando o paciente sai do hospital, e mesmo aquele paciente que nem chega a ir para o hospital, a gente já recomenda a suplementação como forma de prevenção aí dos efeitos deletérios da doença, né? Essa questão do catabolismo, da perda de proteína, da perda de massa magra, né? Todos os nossos micronutrientes, eles ficam muito direcionados, todas as nossas reservas, elas ficam muito direcionadas nessa questão do fortalecimento da imunidade. Então, realmente, a gente tem que repor. Não tem como deixar de fazer isso, né? E aí é que vem a nutrição e vem a questão da suplementação, que auxilia muito nisso aí, tá? Então, geralmente, a gente recomenda a utilização de um suplemento alimentar, pelo menos uma vez ao dia, nos pacientes que estão tendo COVID, além do isolado proteico, ou do concentrado proteico, que é o whey protein, que a gente normalmente já faz uma recomendação também do paciente estar ingerindo. Pelo menos 15 gramas do isolado proteico por dia também. Perfeito. Letícia, você tem alguma recomendação ou algum número de quanto aumenta, em média, a necessidade calórica diária de um paciente com uma virose sistêmica, como é o coronavírus, por exemplo? Isso depende, na verdade, muito de acordo com a gravidade da doença, né? A gente vê aí que praticamente 80% dos pacientes, eles têm a doença de uma forma mais branda, né? A gente tem aí em torno de 10%, 20% de pacientes que estão tendo a doença de uma forma mais crítica. Essa questão do aumento da necessidade, ela tem muito a ver com o tipo de sintoma que o paciente vai desenvolver,
né? Quando é só uma questão, por exemplo, um esforço respiratório, quando é mais aquele sintoma mais semelhante com gripe que o paciente faz dentro de casa, a necessidade aí ela fica em torno de aproximadamente 30 quilocalorias por quilograma de peso, que é o que a gente normalmente faz, né? Uhum. Mas se é por exemplo, se é um 25 a 30, mas se é um paciente, por exemplo, que vai para uma terapia intensiva, é um paciente que, no caso aí, ele entra com uma ventilação mecânica, essa necessidade ela pode chegar a 35, dependendo do paciente, a gente pode chegar até 40 quilocalorias por quilograma de peso, dependendo do que acontecer. Isso passado a fase aguda da doença. Olha, Passado, a porque no Silvana está primeiro aqui momento com a gente muito mais algumas trabalha. perguntas aqui. Eu acho bacana depois vocês trocarem algumas informações pelo WhatsApp e eu continuar aqui o chat. Tem outra pergunta aqui, ó. Pessoas Tô com vendo. alimentação saudável e prática de exercício têm uma resposta melhor na prevenção do Covid? O que que você me diz Com aí da questão certeza. alimentar? Com certeza, com certeza. Como eu falei, é uma doença altamente catabólica, né? E os micronutrientes, as reservas de micronutrientes que nós temos, e não são todos os micronutrientes que a gente reserva, eu vou dar um exemplo, a vitamina C. A gente não armazena a vitamina C no organismo. Por isso a importância da ingestão de uma dose mínima de vitamina C por dia. Então, uma pessoa, na verdade, que tem uma alimentação saudável, essa pessoa ela consegue manter esses níveis de micronutrientes de forma mais adequada, justamente para manter a imunidade. Não quer dizer que uma pessoa que tem imunidade adequada, ela não vá pegar a doença. Mas muitas vezes essa imunidade adequada, ela vai diminuir, digamos assim, ela pode minimizar é, a gravidade da doença, digamos assim, né? Uma pessoa, por exemplo, que está com a imunidade muito baixa, ela vai necessariamente ela pode ter uma carga viral muito mais alta. Já uma pessoa que está com a imunidade melhor, que está com a reserva de micronutrientes adequada, que tem uma alimentação balanceada, essa pessoa, ela normalmente ela vai ter uma carga viral menor e ela possivelmente ela pode ter uma menor gravidade da doença. Agora sim, doutor Felipe, o Covid ele é uma incógnita para a gente, né? Sem É uma, é dúvida. uma, é uma completa incógnita. Eu falo assim, todos os dias a gente aprende um pouquinho com um sintoma novo, com uma nova recomendação. Então, assim, a gente, por exemplo, até tem um certo cuidado com relação ao que a gente recomenda para os pacientes para fazerem, porque a gente não sabe o efeito a longo prazo como é que vai ser. Né? Sim. Todos os dias surge uma novidade, todos os dias aí surge uma nova diretriz. Então, assim, é ainda uma interrogação, uma caixinha de surpresa pra gente, como é que o Covid ele vai se comportar aí. Acho importante, não sei, você corrige aí e complementa. A gente está fazendo essa live, inclusive, para ressaltar a importância da orientação. Até porque não adianta você suplementar se o básico você não está fazendo, né? Eu Exatamente. desafio aí, que será que quantas pessoas a gente tem, bastante gente assistindo a live, quantas pessoas aqui terminam um dia se hidratando com 40 ml por quilo de peso de líquido? E eu vou chutar o número, eu acho que 10%, entre 5 e 10%, fazendo uma conta Hum, otimista. Então não adianta a gente procurar um remédio para prevenir coronavirose ou para manter uma boa saúde, se a gente não começar a fazer bem o dever de casa, né? O que você acha? com certeza. Não, com certeza. Eu vou aí nos 5% também. Se a gente É, estivesse no auge do verão, a gente acho que talvez chegaria não. nos 20, 30, mas nesse período agora que a gente tá de inverno, ainda mais essa última semana que tá bem friozinho, a gente Sim, esquece de tomar água, né? exatamente. E assim, se a gente não mantiver a água ali junto, principalmente o paciente que está acometido com o Covid, se ele não mantiver ali a garrafinha de água dele ali junto, ele não vai beber. Então, assim, a gente tem que estimular isso, né, nesse paciente. A gente tem que fazer com que ele beba água. E uma estratégia boa é a gente resgatar aí aquilo que o paciente gosta, os líquidos que ele gosta. Então, é aquela hora, por exemplo, de insistir naquele suco favorito, né? De insistir naquela água de coco. É fazer só uma ressalva. Quando eu falo líquido que o paciente gosta, não me entendam, por favor, refrigerante, porque a gente vai estar dando caloria vazia. E a gente tem que lembrar que a hidratação ela faz parte do tratamento.
né? Ela faz parte, ela é um tratamento coadjuvante aos antibióticos, né? Aos antivirais que o paciente já está tomando. Então, não adianta, por exemplo, ele, por um lado, ele tomar os medicamentos, mas ele não complementar esse tratamento com uma alimentação que vá auxiliar, né, nesse tratamento dele. Um é coadjuvante, digamos assim, do outro. Um ajuda o efeito do outro, né? Há uns anos atrás, uma amiga, ela comentava muito essa questão da nutrição no hospital, né? E aí ela brincava muito e tal, e ela falava comigo, ai, mas gente, o paciente ele vai para o hospital é para fazer tratamento, é para tomar medicamento, não é para comer. Aí eu respondi para ela, eu falei, então, você pode dar o medicamento que for para o paciente. Se ele não tiver proteína plasmática o suficiente para carregar esse medicamento dentro do organismo, você pode entupir uma pessoa de medicamento, que esse medicamento ele não vai ter nenhum tipo de efeito, né? Então, a nutrição, na verdade, ela é um tratamento junto com o tratamento medicamentoso para o paciente, não só de COVID, mas para os pacientes de uma forma geral. Por isso que a gente tem essa preocupação com a nutrição do paciente, com a alimentação saudável, né? Justamente porque não adianta você dar medicamento se você não dá condição desse medicamento de fazer o efeito dentro do organismo do paciente. E esse é um cuidado que realmente a gente tem que ter e a gente tem que intensificar. A Regiane te perguntou aqui, ela está dizendo que ela está suplementando vitamina D, mas ela quer saber se há necessidade de uma coisa mais completa. O que você acha? Então, o próprio Ministério da Saúde, a própria OMS, eles já publicaram algumas portarias referentes à questão da vitamina D em relação ao COVID, né? A gente ainda não tem nenhuma evidência de que uma dose mais alta, uma suplementação de vitamina D, ela tenha algum efeito especificamente com relação ao COVID. Mas o que a gente sabe é que a vitamina D, ela tem todo um efeito cascata com relação tanto à imunidade né, natural do paciente, quanto em relação à imunidade adquirida. Então, a vitamina D, ela faz parte do sistema imunológico da pessoa, mas a gente não tem nenhuma informação, assim, muito específica com relação, assim, se eu fizer uso, se eu fizer uma suplementação de vitamina D, eu posso reduzir os efeitos do COVID. Fazendo a suplementação com a vitamina D, a gente vai ter a imunidade adequada, né? Mas não necessariamente aumentar uma dose de vitamina D significa que isso a gente vai conseguir ter alguma resposta em relação ao COVID. A gente não tem ainda estudos que consigam demonstrar isso, dado o próprio tempo da doença. Os estudos que existem nessa área com relação à vitamina D são estudos com vírus semelhantes, são estudos mais comparativos, são né, revisões de literatura, e que falam só essa questão da imunidade. Mas, assim, quem tem a vitamina D abaixo da necessidade sérica, independente de COVID ou não, a gente precisa de fazer essa suplementação. Se a gente for pensar, essa questão da vitamina D, ela ficou muito mais, assim, em alta de uns anos para cá. Porque o que a gente imaginava? Tô num país tropical, moro no Brasil, sol aí a maior parte do ano, né? O que, na verdade, a principal fonte de vitamina C, de vitamina D que a gente tem, é justamente o sol. Então, boa parte das pessoas nem dosavam vitamina D, justamente porque no hemisfério norte, como a gente tem um inverno prolongado, né, as pessoas não tomam tanto sol quanto a gente aqui no Brasil, então, assim, já tinha mais esse costume de dosagem de vitamina D. Aqui não. Então, a gente imaginava que, não, todo brasileiro é rico, tem um organismo rico em vitamina D. E aí vem a nossa surpresa quando a gente começa a fazer a dosagem dessa vitamina D e a gente vê boa parte das pessoas insuficientes com relação à vitamina D. Estou vendo uma pergunta aqui da Elisel. Pacientes que possuem transtornos alimentares, algum tipo de dificuldade na parte de absorção de nutrientes, recomendação de algum tipo de vitamina? Então, essa é uma pergunta... Né? É isso que eu ia falar, isso é muito específico. A gente teria que saber que tipo de transtorno alimentar esse paciente tem, né? Essa dificuldade de absorção de nutrientes,
qual seria o motivo dessa dificuldade de absorção, se é uma doença inflamatória intestinal, qual que seria o motivo disso para que a gente possa fazer uma intervenção mais focada, né? Se você quiser, eu estou dificuldade de identificar aqui, acho que talvez Elisel é o nome aqui que está aparecendo. A gente Isso. tem uma estrutura que se chama SER, tá? É um lugar, é um centro para solução médica integrada e multidisciplinar. Se liga para o hospital, o telefone é 2729 000. Vai ser com facilidade que você vai falar com a gente e a gente procura te ajudar, faz uma orientação por via chamada telefônica ou convida você a ir até o hospital, mas essa é uma pergunta mais específica, eu acho que talvez precise de orientação multidisciplinar, mais presencial. Individualizada, né, doutor Felipe? Porque aí Exatamente. a gente teria que avaliar, né? Justamente não dá para generalizar essa questão. Uma coisa também que as pessoas elas têm perguntado muito para a gente é o seguinte: essa questão da obesidade, né? Dessa relação, na verdade, da obesidade com relação ao Covid. Né? A gente, no início aí da pandemia, a gente lembra aí que os grupos de risco eram considerados mais os idosos, os pacientes, na verdade, que tinham aí doenças hipertensivas, doenças cardiovasculares, os pacientes diabéticos, e aí veio a surpresa com relação à questão dos pacientes obesos, né? Dos desfechos desfavoráveis com relação aos pacientes obesos. Justamente devido a todo esse processo inflamatório crônico que o paciente obeso ele vivencia, né? É um paciente que ele convive com o processo inflamatório, digamos assim, no dia a dia dele. E também tem a questão de que muitas vezes as pessoas acham que quem é obeso, eu como nutricionista já escutei muito isso. Não, esse paciente é obeso, ele tem muita coisa para queimar, digamos assim, né? Então não se preocupa tanto com a nutrição do paciente obeso, entendendo que se esse paciente teria gordura, então que ele teria muita energia para queimar antes dele necessitar, na verdade, de uma intervenção nutricional. E aí é que vem a grande surpresa que a gente tem muito paciente que é obeso, mas que é chamado de obeso, mas sarcopênico, né? Ele tem um grande percentual de massa gorda, mas ele tem a questão da massa magra, da massa muscular limitada. E aí é um paciente que realmente ele fica muito susceptível à questão aí da morbidade, fora que normalmente o paciente obeso ele já tem normalmente associado a questão da doença cardiovascular e do diabetes. E aí, o que eu percebi, doutor Felipe? Eu vi o seguinte, as pessoas, quando foram vendo essa questão da morbidade do paciente obeso, começou um desespero por parte das pessoas para emagrecer. Né? Com receio da doença, aí veio aquele desespero. Não, eu tenho que perder peso, eu tenho que perder peso, eu tenho que perder peso. Aí perderam saúde, né? Exatamente. Aí começaram a fazer dietas extremamente restritas, né? Principalmente dietas da moda, jejum intermitente, dieta cetogênica. Com isso, deixaram de ingerir aqueles nutrientes que são essenciais, principalmente para a manutenção da imunidade, que foi o que a gente estava conversando aí, as vitaminas e os minerais que atuam como coenzimas aí na imunidade. E aí, nisso, a gente foi vendo pacientes que começaram a cronificar, digamos assim, e começaram a agudizar no Covid, justamente devido a essa perda, digamos assim, de reservas muito rápida com relação a essa questão da obesidade. Então, isso foi uma situação que a gente viu acontecer também, né? De esse receio com relação, nossa, eu sou gordinho, então se eu adoecer, a minha probabilidade de ficar grave, a minha probabilidade de ir para o CTI é muito maior. Então, por causa disso, eu vou tentar emagrecer, nem que seja na marra, né? Uma expressão que o pessoal usa. Vou tentar emagrecer de todo jeito. E aí, nessa necessidade dessa busca rápida pelo emagrecimento, a gente viu muitos pacientes, na verdade, ficarem susceptíveis a uma infecção mais grave. Que foi um fenômeno que a gente aí tá percebendo. Então, tomar muito cuidado com relação a essas dietas restritas, né? Porque a gente está falando aqui justamente essa questão da importância da alimentação, da ingestão adequada dos alimentos, né? De forma equilibrada.
Tem uma frase que a gente da nutrição, a gente fala isso muito com os nossos pacientes. É uma frase de um médico e físico lá do século XVI, do Paracelsus. Ele fala o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a É dose. a dose. É a dose. E a nutrição, ela vem trazer justamente isso para as pessoas, né? A, 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 a ciência da nutrição, a gente vem mostrar isso, na verdade. Não existe alimento que é proibido, assim como também, infelizmente, não existe alimento mágico que vai fazer com que você fique imune, não vai um alimento mágico que vai fazer com que você nunca pegue Covid, isso não existe. A gente tendo uma alimentação adequada, equilibrada, ingerindo aquilo que é necessário sem exagero, a gente não fica nem déficit de nutrientes, mas também a gente não fica, digamos assim, com excesso, que é quando acontece a obesidade. Então, assim, essa também é um ponto que a gente tem que levantar para as pessoas. A obesidade é risco para o Covid? É. Mas a perda de peso de forma inadequada apresenta um risco maior para o paciente que vai desenvolver o Covid do que a própria obesidade como um todo, né? Então, isso aí é importante da gente frisar. Com relação ainda a essa questão da mudança dos hábitos, voltando aí um pouquinho nessa questão da obesidade, a gente tem visto também que com o isolamento, as pessoas têm ficado cada vez mais com medo de sair de casa. Uhum. E isso, eu tava lendo algumas pesquisas recentemente mostrando o seguinte: já se espera, passado o período de Covid, um aumento com relação às doenças crônicas e à obesidade. As pessoas estão isoladas, as pessoas estão dentro de casa, reduziu-se a prática de atividade física. Os alimentos que são in natura, digamos assim, né? Eu falo frutas, vegetais como um todo, legumes. Você tem uma perecibilidade muito grande. Então, foi observado que caiu o consumo desses alimentos in natura, em detrimento do aumento de alimentos industrializados. Biscoitos, sucos prontos, tudo isso. E aí, com isso, você tem aí o isolamento, você tem a redução da atividade física, né? Você tem o estresse gerado pela pandemia de uma forma geral, as pessoas passando cada vez mais horas na frente dos computadores, na frente dos celulares. Então, nós já esperamos aí para os próximos meses um aumento do percentual de pessoas com sobrepeso e com obesidade em relação ao que a gente tinha antes mesmo da pandemia começar. Então, esse é um ponto também que a gente chama a atenção com relação as pessoas estarem dentro de casa, comendo muitos alimentos industrializados, né? Essa redução da atividade física e que isso, não necessariamente agora, mas lá na frente também pode trazer consequências para a saúde das pessoas. Então, assim, vamos aproveitar que a gente está dentro de casa, vamos estimular aí a arte culinária, vamos abrir menos pacote, vamos descascar mais vegetais, né? Vamos aproveitar esse momento para a gente se reinventar e pensar nesse período de pandemia também como uma mudança de estilo de vida, né? Vamos diminuir aí o consumo de calorias vazias, de alimentos industrializados. Como eu falei, vamos descascar mais, vamos utilizar mais vegetais. Essa questão da pandemia, ela trouxe muito a questão da facilidade de deliveries, né? Então as pessoas não precisam sair de casa para comprar alimentos. Você pode Explica para o ligar. pessoal, Letícia, o que é caloria vazia? Vamos dar um exemplo. Um copo de Coca-Cola. Aí eu falo assim, é importante porque, na verdade, um copo de Coca-Cola é líquido, é 200 ml de líquidos. Mas é 200 ml de água com xarope e açúcar. Um xarope aromatizante e açúcar. Se eu comparar, por exemplo, um copo de Coca-Cola com um copo de suco de laranja, normalmente eu tenho aproximadamente o mesmo valor calórico. Em torno ali, um copo ali eu tenho em torno de 120, 150 calorias, um copo pequeno comparando os dois. Só que num copo de Coca-Cola, eu só tenho caloria vazia. Eu só tenho açúcar. Enquanto que num copo de suco de laranja, eu tenho vitamina C, eu tenho fibras, eu tenho uma série de nutrientes que vai atuar no organismo dessa pessoa e vai trabalhar a imunidade, vai trabalhar a boa nutrição. Então, as pessoas costumam ficar muito apegadas só em rótulo na parte de quilocalorias.
Eu estou comparando, por exemplo, determinado vegetal tem 50 quilocalorias e, por exemplo, um biscoito tem 50 quilocalorias. Então, eu vou comer o biscoito porque o biscoito ele é mais prático, né? Só que, na verdade, o vegetal ele te fornece muito mais nutrientes do que propriamente aquele biscoito. E mesmo que o biscoito venha escrito assim, enriquecido com ferro, enriquecido com ácido fólico, é uma adição de micronutrientes artificial, que não necessariamente são micronutrientes que são absorvidos pelo nosso organismo. Né? É diferente de um micronutriente, de uma vitamina, dos minerais que já vêm naturalmente nos alimentos e que são muito melhores utilizados pelo nosso organismo. Então, Você é sabe, importante a Letícia, gente prestar atenção nisso. você sabe que isso que você acabou de comentar tem sido uma dúvida muito frequente, e um equívoco também muito frequente das pessoas que estão frequentando lá a nossa unidade de solução médica integrada, buscando. A gente tem um instituto de cardiologia e de metabolismo multidisciplinar que presta esse tipo de assistência ambulatorial e é muito comum esse tipo de equívoco. As pessoas leem o rótulo, elas tiram uma interpretação com pouca qualidade informativa e acabam fazendo um erro recorrente de alimentação. Então, eu acho que Uhum. a recomendação é de buscar sempre orientação de alguém que realmente entenda do assunto, correto? Com certeza. Eu tô vendo aqui, é porque eu fui falando, eu acabei perdendo um pouquinho os comentários da Silvana, colocando assim, em relação à laranja, eu prefiro comer a fruta do que tomar o suco. Com certeza, Silvana. Quando você vai ingerir a fruta, você ingere muito mais nutrientes do que quando você processa aquela fruta, né? Então, se você tem a opção de consumir a laranja, e aí, no caso, você vai consumir a laranja, e você vai ter uma ingestão muito maior, digamos assim, do bagaço, você vai ter um aproveitamento muito maior dos nutrientes. Só que assim, quando eu comparei a questão do suco de laranja, foi só para mostrar a questão da diferença de dois líquidos. Mas se realmente eu puder comer a fruta in natura, o vegetal in natura, quanto menos processado ele for, melhor, né? Então, todas as vezes que eu processo de alguma forma o nutriente, ele, de alguma forma, eu perco e eu tenho algum prejuízo. A Entendi. Fernanda Martinelli, sairemos mais gordinha dessa fase. Sim, infelizmente é uma realidade que a gente já tem visto acontecer, né? As pessoas têm percebido isso na prática e já estão saindo estudos mostrando sobre isso também. Essa mudança do perfil de consumo, essa mudança no perfil de comportamento da população, não só no Brasil, mas no mundo diante da pandemia, diante do que vem acontecendo aí, né? Mesmo que a balança não se altere, né? Eventualmente você pode até ter Exatamente. diminuído o peso da balança, mas na composição corporal você perdeu muita massa muscular e ganhou gordura. Então você seguiu perdendo Exatamente. saúde. Exatamente. E se a gente compara em termos de volume, um com o outro, o volume de 1 quilo de gordura é muito maior do que o volume de 1 quilo de massa muscular, né? É bem diferente aí. A gordura, 1 quilo de gordura, ela ocupa muito mais espaço. Então, por exemplo, a sua balança ela vai estar no mesmo ponteiro. Mas visualmente a pessoa vai sentir a calça mais apertada, porque você vai ter uma circunferência de cintura maior, justamente por causa do volume que a gordura vai ocupar ali, né? Em volta da pochetinha ali. Deixa eu pegar aqui, só para a gente seguindo aqui, que eu não quero deixar de falar nada que é importante. Um outro aspecto que eu acho que é bem importante também a gente frisar com relação ao paciente que está com Covid e que está em casa. A gente tem falado muito da questão do isolamento e tal, mas e aí? Como que esse paciente vai se alimentar? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma unidade hospitalar, a gente normalmente, de uma forma geral, está sendo trabalhado com relação aos utensílios descartáveis para os pacientes, mas em casa não tem como a gente manter a utilização de utensílios descartáveis. Então, o que a gente recomenda? Se você está com um doente em casa, você está com um familiar em casa que está com Covid, todos os utensílios desse paciente eles têm que ser separados.
Então vai ter que separar o garfo, separar o prato, separar a colher, separar o copo. A recomendação que a gente faz é que seja providenciada uma espécie de caixa plástica, e esses utensílios eles fiquem guardados ali e sejam utilizados exclusivamente por esse paciente que tiver com Covid durante todo o período que ele tiver acometido pela infecção. A gente recomenda até mesmo a bucha que é utilizada para a higienização desses utensílios, que ela seja separada da bucha que é utilizada para os demais membros da família, os demais membros da casa. Para evitar que, por exemplo, um utensílio contaminado desse paciente, ele possa, na verdade, contaminar outros membros da família. Porque não adianta só o paciente estar ali isolado se os utensílios dele vão ser, por exemplo, lavados junto com os utensílios de outros pacientes, por mais que a gente saiba que realmente é a água e o sabão que inativam ali a cápsula do vírus e que matam o vírus, durante esse período a gente tem que ter um cuidado maior com relação a esses utensílios também. Então, assim, não tem que ser uma comida diferenciada, né? Não tem que ser nada específico. Eu falo assim, vou ter que fazer uma comida separada. Não, não precisa. Porém, é importante essa separação dos utensílios e passou o período de infecção do vírus, basta colocar de molho esses utensílios em uma solução clorada, né? Uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, e aí fazer a desinfecção ali desses utensílios e depois eles podem retomar pro armário normal ali. A Silvana está perguntando alguma dica de alimentos com vitamina D que podemos ingerir e fazer absorção com banho de sol? Silvana, a vitamina D, na verdade, a gente não encontra a vitamina D, digamos assim, em alimentos. Nos alimentos a gente encontra a pré-vitamina D, né? Então, ela é inativada realmente com o banho de sol. Normalmente, a gente encontra a vitamina D em alguns vegetais, a gente encontra um pouco de vitamina D no leite, mas ela é muito difícil da gente conseguir fazer essa complementação só através da dieta. Como eu falei, a principal fonte de vitamina D, na verdade, já é o sol. Só que, normalmente, a vitamina D, quando ela está insuficiente, a quantidade que a gente ingere através da dieta, dificilmente a gente consegue normalizar esses níveis. Geralmente é feita uma suplementação de vitamina D. Existem alguns esquemas diferenciados. A ingestão ela pode ser diária ou pode ser semanal, dependendo da necessidade dessa pessoa. Mas é uma vitamina teoricamente que seria fácil da gente ter ela em níveis normais por causa do sol, mas conseguir fazer a reposição dessa vitamina D é um pouquinho mais complicada, tá? É porque, Silvana, conceitualmente a vitamina D, que a gente fala e chama de vitamina, ela conceitualmente é um hormônio. Então a gente utiliza da luz solar para modificar ela e poder ter a ação dela no nosso organismo. Né? A gente repõe vitamina D em qualquer adulto, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, em qualquer adulto abaixo de 20. Entre 20 e 60, a gente considera repor, e até nesse contexto de pandemia, a gente orienta a manter os valores nesses dados, porque ter vitamina D normal no sangue muito provavelmente tem bons efeitos na nossa qualidade imunológica. Entretanto, uma coisa que tem acontecido nos consultórios, paciente chegando com vitamina C no sangue acima de 100, 110, 120, isso gera distúrbio do cálcio. Distúrbio do cálcio é comprovadamente promotor de doença neoplásica, então pode gerar câncer, insuficiência renal, doenças renais gravíssimas, alterar a sua qualidade nutricional, que vai te deixar sem fome e vai fazer você perder muito peso. Então, na dúvida, é sempre melhor procurar a orientação da sua nutricionista, do seu médico, do que simplesmente tomar um suplemento nutricional em dose mais alta, porque a gente pode acabar com o problema. Eu acho que você acabou respondendo um pouquinho já a pergunta da Eliane. A Eliane perguntou aqui, a suplementação de vitamina D pode prejudicar o rim, pois só tem um, né? Sem dúvida. Doutor Felipe acabou respondendo aí essa questão. A vitamina D,
eu volto mais uma vez naquela frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A vitamina D, por exemplo, ela tem um efeito em doses adequadas antineoplásico, se a gente ingere ela em doses adequadas. Mas uma hipervitaminose D, na verdade, ela perde esse efeito protetor, igual o doutor Felipe falou, ela acaba, na verdade, estimulando algumas neoplasias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando isso é feito de uma forma, assim, indiscriminada. As pessoas começam a fazer a utilização de vitamina D porque ouviram alguém falar que está ingerindo vitamina D, que começou a fazer a reposição de vitamina D, às vezes sem necessidade, né, doutor Felipe? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não é só porque é vitamina que a gente acha que pode tomar indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Elisel está perguntando, pacientes veganos, vegetarianos que estão com Covid, é necessário voltar a consumir carne? Ou uma dieta com mais cálcio, ferro e vitaminas? Então, na verdade, o veganismo, ele na verdade, ele não é só a restrição da ingestão de carne, né? Normalmente, quem é vegano é todo um estilo de vida diferenciado, né? É diferente uma pessoa que opta por não comer carne, às vezes porque não gosta. Agora, uma pessoa que é vegana, que é um vegetariano mais restrito, eu não acredito que essa pessoa vai voltar a ingerir carne por causa do Covid, não. Hoje, a gente já tem suplementos à base de proteína, exclusivamente de proteína vegetal, de proteína de soja, já temos aí a base de proteína de ervilha. Então, tem condição desses pacientes terem uma suplementação adequada sem necessariamente terem que voltar a comer carne, tá? Inclusive, a gente já encontra aí no mercado whey protein de vegetais. É o isolado proteico, na verdade, isento de proteína de origem animal. Tá? Então, isso aí não é porque tá com Covid que a pessoa precisa mudar aquele hábito de vida. Ela só vai ter que tomar mais cuidado e, no caso, realmente vai ter que intensificar um pouquinho a ingestão de proteínas de alto valor biológico, mas vai ter que realmente fazer a suplementação, sem a menor sombra de dúvidas. Essa questão aí que a gente estava falando, a respeito dessa questão da dose, eu acho que isso vale não só para as vitaminas, mas como a gente falou, vale também para os alimentos, né? No início aí a gente estava falando a respeito desses shots de imunidade, principalmente o shot aí que está muito na moda, que é o shot de cúrcuma, né? A cúrcuma, na verdade, tem gente que já chama a cúrcuma de um superalimento. A cúrcuma, ela realmente, ela é considerada antiviral, ela é considerada antibacteriana, antitrombótica, né? Ela é utilizada para ela é um rizoma utilizado aí há milhares de anos, na verdade, e com vários benefícios. Porém, a cúrcuma, por exemplo, ingerida em altas doses, e a dose limite, por exemplo, de ingestão de cúrcuma são de 10 gramas por dia. Ela pode, e se, por exemplo, se o paciente está usando, por exemplo, um medicamento, um antiácido, e faz uso da cúrcuma em alta dose, na verdade você vai ter um efeito tampão, você começa a ter um efeito sinérgico, e depois essa cúrcuma, na verdade, ela vai estimular a produção de ácidos no organismo. Então, assim, é um superalimento, com certeza, mas tem a dose certa para ser ingerida. A Viviane Guanabarino está falando, sou fã de cúrcuma. Eu também sou. Eu também sou fã de cúrcuma, mas sabe como é que eu sou fã de cúrcuma? Não em shot. Eu sou fã de cúrcuma, por exemplo, colocar num frango, né? A gente coloca uma cúrcuma ali pra gente, até numa saladinha. A gente continua com o mesmo efeito, mas transformando a cúrcuma realmente em alimento. Aproveitando todo o poder da cúrcuma, na verdade, mas sem exagero, né? É um açafrão, então, né? Isso. Na verdade, são um pouquinho diferentes. A cúrcuma, na verdade, é a cúrcuma longa. O açafrão também ele tem um efeito antioxidante. E a gente utilizar, a Fernanda falando, usa cúrcuma no arroz, eu também gosto. Acho que o arroz fica lindo. O arroz fica lindo, lindo, lindo com cúrcuma. E a gente realmente aproveitar essa questão aí aproveitar esse poder dos alimentos, mas ao mesmo tempo a gente aproveitar isso de uma forma legal e não como obrigação. Eu falo que a alimentação, hoje em dia, a gente tem ficado muito preocupada com as pessoas comendo por obrigação.
Eu como porque é bom. Eu não tenho que comer só porque é bom, eu tenho que comer porque me dá prazer. Alimentação não tem que ser, na verdade, visto só como aquilo que eu como que é necessário. Eu tenho que comer aquilo que é necessário para o meu organismo, mas o alimento também, ele acaba atuando como um conforto também, né? Então, assim, a gente tem que fazer com que aquele alimento que a gente come, que é bom para a saúde, ele seja comido de uma forma, ele seja ingerido de uma forma que vai dar prazer, vai dar saciedade. Tô vendo aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver É, aqui. Acho que eu tô o perdendo pessoal um pouquinho. perguntando, a doutora Nájila perguntou sobre a questão do vinho tinto. Sim, Nájila, está aprovado. O vinho tinto ele é muito bom para a saúde. Tomado em quantidades Vivo de moderadas, regeneração, né? um vinho tinto de Vivo boa regeneração. qualidade, bebido com moderação, faz sim muito bem. Lembrando que o vinho tinto seco, não é sangria, não é aquele vinho Isso. tinto lotado de açúcar, né? É o vinho tinto, na verdade, só aquele vinho fermentado. Se você tem ali a adição de xarope de maçã, açúcar, aquele tanto de calda, você perde todo esse efeito bom do vinho, né? Você perde todo esse efeito antioxidante. Pacientes, eu estou tentando ler aqui, acho que o vinho tinto todo mundo gostou. Esse Eu filho está tenho pedindo. Tô vendo aqui tem muita gente ficando feliz com o vinho tinto aqui. Pessoal, a gente Aí, está aqui agora com 20 horas e 27 minutos. Em 3 minutos há um encerramento automático da live. E eu acho que a gente vai direcionar aí, Letícia, melhor você direcionar aí para um fechamento e a gente continuar isso nos outros canais do hospital. com certeza. É, na verdade, como eu falei no início, né, a nossa intenção desse nosso bate-papo foi justamente a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que a gente vê que é de grande importância nesse momento da pandemia, né, que é essa questão da nutrição. Talvez, assim, como a gente, né, é muito comum da gente ficar, no primeiro momento, a gente ficou todo mundo muito focada, Fernanda, não encerra não. A gente ficou muito focado nessa questão do paciente hospitalizado e agora a gente está vendo uma outra vertente. A gente está vendo que a gente tem que ter esse cuidado com relação à pandemia, com os pacientes que estão em casa, mas também que a gente tem que repensar, a gente aproveitar esse momento de pandemia para a gente fazer uma reflexão sobre hábitos saudáveis, sobre mudança de vida. Eu falo que o Covid ele veio trazer para a gente muito mais do que